O texto do Etienne Laboétie acerca da servidão voluntária abre uma grande discussão a partir desse momento acerca de liberdades e frustrações. Ou seja, ao tempo que o homem eventualmente condiciona o seu entendimento, se torna sujeito, entendedor, crítico, analítico, reflexivo, participante e sujeito do seu tempo, como também praticante de todas as eventuais circunstâncias que a própria trajetória humana conquistou, narrou, revolucionou ou eventualmente se dispôs a lutar para uma primazia da razão, isso dentro da própria concepção dos tempos e eventualmente de como o homem fez sua escalada, como foi falado anteriormente, né, passando por toda a estrutura do que o feudalismo veio propiciar, diante de tudo o que movimentos como o renascimento cultural e científico, a própria reforma e contra-reforma da Igreja Católica, posteriormente o que o iluminismo viria a canalizar nesse contexto, chegamos a um momento crucial da obra do Laboétie, que é justamente internalizar a ideia de que a liberdade ela é uma circunstância de conquista. A liberdade ela vem promulgar aquilo que naturalmente por trás dela enaltece todo um perfil de luta e doação, de morte, de sangue, de fragilidades, de poder, ou, como a gente costuma sempre canalizar, identificarmos a projeção da liberdade como algo que custou muito, né, aos povos. É importante mencionarmos também que, quando se fala em liberdade, a liberdade como direito, a liberdade como eventual propositura daquilo que nas normas jurídicas ou aquilo que as constituições no mundo afora viria a eventualmente perpetuar, a liberdade ao indivíduo não só de expressão, mas de crença, de religião, de opções, de gostos e principalmente, né, daquilo que originalmente nós identificarmos como fundamento de sua própria saga, de sua própria escolha. E a liberdade, ela como ferramenta filosófica, ela é certamente a grande conquista prática que todo homem deveria vir a ser e a ter. Importante dizermos também que dentro desse perfil nós canalizamos uma circunstância real do que a liberdade, mesmo no século XXI, nós ainda não podemos de forma aberta ou cravar que todos os povos podem usufruir dela, porque seria uma eventual ingenuidade ou tolice dizermos que para todos os lugares do mundo a liberdade ela vem a ser uma circunstância de que todos seriam iguais perante ela. Dentro de uma narrativa de condição criada e rebuscada, né, entre o mundo ocidental, oriental, entre as complexidades das sociedades desenvolvidas ou em perspectiva de projeção e grandeza, por toda a técnica, por toda a análise conjuntural, a liberdade ela não conseguiu atingir a todos. Existem povos no mundo que eventualmente ainda são condicionados à escravidão, que ainda são vítimas de tortura, de perseguição, de barbárie, de sofrimento,
de exploração. E tudo isso originalmente uma condicionante para verificarmos que mesmo no mundo ocidental, podemos dizer assim, com outras filosofias, com outras correntes, com outras disseminações, nós ainda podemos facilmente encontrarmos pessoas que são vítimas do desapego, vítimas da alienação, vítimas do usufruto dos poderosos, pelo medo, pela opressão, pela circunstância da conivência. E a liberdade ela é uma ferramenta muito contínua para a ideia do que viria a ser uma vida bem vivida, uma vida prática, uma vida plena, e eventualmente não se é livre se não houver as outras condicionantes mencionadas no encontro anterior, sem a autonomia, sem a felicidade, sem a educação, sem os valores éticos, sem a perspectiva moral, sem toda essa estrutura que deveria ser contida para todos os povos, né? Existem povos que são tribais, povos que são de florestas, povos que vivem em desertos, povos que vivem em mangues, montanhas, lugares gelados, povos que vivem em ilhas extremamente sem contato com o mundo, né? A informatização ela não atinge todo mundo, a virtualização também não, as comunicações, por mais que tenhamos avançados em vários campos e setores, nós identificamos sempre que a própria ideia, né, da língua, dos costumes, das tradições, do folclore, da cultura, das vestimentas, como também da culinária, dos traços, os estereótipos, a gente pode perceber uma complexidade daquilo que é também de fundamental importância para a observação dos sujeitos e principalmente que narram a história, a antropologia, a própria filosofia, que isso é o que faz o homem ser eventualmente misterioso, ou que carrega, né, essa mística conduzida para a grande jornada que é a vida. Então, identificar a liberdade como um direito é também, em um outro momento, e entendermos que, por mais que sejamos, né, disponibilizados a acharmos que pela liberdade podemos fazer qualquer coisa, por ela também podemos responder o que muitas vezes não queremos. Muitas vezes falamos, muitas vezes nos posicionamos, muitas vezes nos conduzimos a caminhos que eventualmente teremos que responder. Então, quando se trata de liberdade, ela também tem, sob a esfera jurídica, toda uma ideia de prova, contra-prova, naquilo que podemos até amarrar aqui uma circunstância bem próxima do que seria a análise da metafísica, ou podemos dizer assim, do próprio discurso, né? Quando a gente fala da tese, da antítese e principalmente da síntese, no que seria, né, a própria ideia marxista, em um outro contexto, né, do que seria a dialética. Ou seja, o próprio homem ele é instituído, ele é condicionado a identificar que a liberdade ela tem seus valores imensuráveis. A liberdade ela proporciona ao homem aquilo que nenhum bem eventualmente seja ou mais importante ou tão mais importante do que a própria liberdade. Ou seja, e aqui não vamos falar de alguns saudosismos ou eventualmente questões que tragam para todos nós uma eventual disseminação e profundidade de polêmica. Mas a liberdade é talvez uma das grandes raízes que tem sua conquista pautada principalmente na dor, no sofrimento, na luta, na resistência
e principalmente naquilo que originalmente, né, os pensadores trarão para uma base teórica, né, circunstanciada na ciência, nas evidências, na preparação disponibilizada dentro de um trecho que se segue para com as próprias vertentes de passar aos outros esse direito que é condicionado ao povo presente. Ou seja, construir esses elos de ligação permite com que os poderes, os governos, os estados, as esferas legislativas, executivas, o judiciário estejam em plena convicção naquilo que será a grande forma de percepção que ninguém está acima da lei, ninguém eventualmente deve se pôr acima dela. E que dentro de uma ótica, nessa liberdade, ela não é para pequenos grupos ou para circunstâncias de minorias privilegiadas ou com benefícios exacerbados. A liberdade ela é uma conquista humana, ela é uma conquista universal. Ela deve ser atingida e deve ser propagada para todos os povos. Então, no texto do Etienne, ele condiciona essa ideia da liberdade no contexto da servidão como uma ferramenta indispensável e que deve ser canalizada para a posteridade, ou seja, a nossa prole. E uma vez que as gerações futuras lutem, conheçam, dinamizem em si as suas eventuais circunstâncias, temos aí uma projeção muito forte do que viria a ser essa condição pautada principalmente no âmbito da conquista. Outra parte do texto, e aqui a gente começa a identificar os três elementos fundamentais do que viria a ser a servidão voluntária dentro da obra do Etienne La Boétie. O primeiro deles é o hábito, o segundo seria a covardia e a preguiça, e o terceiro seria a participação na tirania. Nesse exato momento, vamos canalizar a discussão para o que seria o hábito. O que é um homem habituado? O que é um homem circunstanciado no comodismo e na mesmice? A que pontos podemos observar o homem habituado no que diz respeito à sua esfera de ser amarrado, de ser engessado, ou podemos mencionar de uma maneira mais drástica, né? O que seria esse homem invisível? Porque um homem habituado, de forma direta ou indireta, ele muda o quê? Em suas condicionantes, em seu destino, em sua efetiva vida. A própria ideia de hábito, ela traz para todos nós uma perspectiva de procrastinar. E o que significa essa palavra? A palavra procrastinação, ela é oriunda, né, daquilo que pode ser feito agora, deixamos para depois. A própria ideia do hábito, ela canaliza uma circunstância de autossabotagem, ou seja, mentir para você mesmo. A ideia do hábito, ela proporciona essa sequência de que não é ninguém que precisa nos dizer que estamos errados ou que estamos sendo fajutos. São nossa própria consciência, né? O nosso próprio olhar ao espelho. Isso demanda uma complexidade muito forte de violência para com o íntimo, né? Outra ideia que o hábito ela vem enraizar é a própria conjuntura das tradições e costumes, ou seja, a ideia de que as crenças limitantes elas venham condicionar o homem a ser alguém conformado, ou seja, instaurar em si, trazer para si uma projeção que aconteceu com terceiros e que você tenha que pagar. Ou seja, nasci em determinado lugar, vou morrer aqui, meu pai tem determinada profissão, irei seguir a mesma profissão,
Nosso lugar dificilmente vai mudar de costume, vai mudar de tradição. A vida é assim mesmo, uma hora muda. Quem sabe Deus olhe para nós. Para que esquentar a cabeça? Se Deus eventualmente pode mudar tudo no instalar de dedos. Vamos deitar, uma hora cai do céu. Ou então, para que esquentar a cabeça se o fim de tudo é a morte? Frases como essas, que estão dentro do ideário popular, elas canalizam o homem habituado a quê? A padecer na conformidade. O homem que se conforma, que se limita, ser habituado é ser limitado. Ser habituado é ter aquilo que eventualmente a gente chama de ser castrado, não no sentido fisiológico, mas de um ser impotente, um ser que não tem gana, que não tem brio, que não tem esmero. Habituar-se pode trazer nefastas condições de aprisionamento ao homem. Ou seja, as próprias crenças limitantes, os calos mentais que são instituídos ao homem, elas permitem que tenhamos uma eventual condução daquilo que não somente a tradição oriunda a outros apetrechos, mas toda tradição, eventualmente, ela se destina a uma circunstância mutável, Não em todas as análises, não em todas as doutrinas, não em todos os dogmas, mas eventualmente, no acompanhar da projeção do tempo e principalmente dentro de uma esfera e enraizamento de que as tradições elas perpassam o tempo e vão se moldando às necessidades eventuais e circunstanciais que está sendo vivido. Ou seja, a ideia de mesmice, a ideia de valores determinados, ou seja, quem impõe ou quem conduz a todos nós uma esfera de determinação. Por que somos determinados? A quê? Quem nos aprisiona? Quem nos apreende? Quem consideravelmente nos esnoba? Quem nos destina a fazer o que o outro quer e muitas vezes por que não faço o que eu quero fazer? Ou seja, por que faço o que faço? Podendo fazer diferente, por que não faço? E não podendo fazer diferente, por que não me atrevi a fazê-lo? Perguntas como essas invadem o ideal do que viria a ser a quebra desses valores. Ou seja, o homem habituado, ele é alienado, ele é alguém fora de uma realidade vigente de projeção para com a realidade imposta. E não falo aqui de status quo, falo principalmente de que o homem ele é sujeito do seu tempo, ele transforma, ele conduz, ele eventualmente legitima os seus fatores provenientes do que chamamos de dignidade, audácia, altivez e principalmente o homem feliz. Ou seja, essa ideia do homem habituado canaliza muito uma circunstância de um homem pessimista, negativista, de um homem enraizado para com uma ideia de finitude. Ou seja, La Boétie ele canaliza esses valores provando que o hábito ele eventualmente traz malefícios que muitas vezes são irreversíveis à ideia de progresso, à ideia de benevolência e à ideia de audácia.